Saudamos a todos com o Pai de Jesus e sejam todos bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas. Hoje, pelo menos da minha parte, é a primeira vez que nesse episódio número 11 vou cruzar as palavras com a minha querida irmã Sandra Machado e que depois os amigos e as amigas vão ter a oportunidade já de ouvi-la e vê-la também e dizer que nesse pacote de lições da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2023, temos estado a estudar sobre as três mensagens cósmicas ou do Apocalipse e depois de na semana passada termos falado ou temos aprendido sobre na lição número 10 sobre os enganos, os últimos enganos de Satanás. Hoje, na lição número 11, vamos falar sobre o selo de Deus versus a marca da besta, mas a primeira parte, quer dizer que tem a segunda. E também dizer, antes de passar a palavra à irmã Sandra Machado, dizer que entramos agora tanto na mensagem do terceiro anjo. Os amigos que têm nos acompanhado, nós começamos com a mensagem do primeiro ano, temer a Deus, depois passamos para a do segundo anjo, caiu a grande Babilônia, e hoje entramos para a do terceiro anjo, que está em Apocalipse 7, e eu vou ler aqui rapidamente, que diz: e vi o outro anjo subir, aqui palavra de João, inspirada pelo Espírito Santo, e vi o outro anjo a subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, quem fora dado e que danificasse a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, verso 12 até 3. Ou seja, depois do primeiro, depois do segundo, veio o terceiro anjo, um pacote de três mensagens, de três anjos, e em função dos ventos, né, que abalam o nosso planeta, quando parecia que já tivessem recebido os quatro anjos que seguram os quatro ventos da terra a ordem de destruir a terra, veio a voz do terceiro anjo a dizer: não danifiques ainda a terra, porque os santos servos do Senhor não foram selados. Então, irmã Sandra, é um prazer estar comigo nesse episódio número 11 de Palavras Cruzadas. Queria os amigos que nos assistem querem já colher as suas primeiras impressões. Olá, boa noite, irmão Beneneco, boa tarde ou bom dia a todos aqueles que estão connosco. Ora bem, é realmente a primeira vez que estamos juntos, é um prazer muito grande. Nós temos estado a estudar, como o irmão disse, e muito bem, aquilo que é relacionado com os tempos do fim, portanto, os eventos do tempo do fim. E o ponto crucial que temos aprendido até esta lição número 11, e inclusive na lição número 11, é que efetivamente há uma diferença entre a forma como Deus atua e a forma como o inimigo atua. E claro, as questões centrais deste conflito, como diz aqui a nossa lição, focam-se realmente na lealdade, na autoridade e na adoração. E a lição particularmente desta semana, na lição número 12 teremos a segunda parte, portanto sobre o selo de Deus e a marca da besta, mas a lição desta semana vai realmente pôr-nos este desafio. É a quem tu queres servir. Vai ser claro e vai nos dizer completamente, não há meio termo. Ou se está do lado daqueles que são fiéis ao Senhor, ou estaremos do lado daqueles que serão selados com a marca da besta. Portanto, há uma coisa que nos impede ou que nos faz decidir não receber este selo da besta. E isso é aquilo que vamos desenvolver daqui a bocadinho. Realmente é a nossa dependência de Deus. É aquilo que nos faz continuar firmes e fiéis no propósito e ter esta tal resistência inabalável, não é? Como a lição nos fala. Exatamente. Dando continuidade, muito obrigado, irmã Sandra. Dando continuidade, ainda parte introdutória, mas entrando já na lição de domingo, essa lição número 11
o selo de Deus e a marca da besta, está mais ou menos dividida em 5 pacotes. Temos a perseverança dos santos, que a Sandra praticamente deu aí um toque. Aqui na perseverança dos santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos eles, ipsis verbis, sem tirar, sem pôr. E também temos a outra parte, que sobre a perseverança dos santos. Eles têm fé em Jesus e também têm fé de Jesus. E depois temos o outro pacote, que são os problemas que os santos iriam ou irão ou têm enfrentado, mas nessa parte do fim do tempo da história da humanidade vão enfrentar, é de receber ou não receber a marca da besta, seguir ou não seguir o cordeiro e se opor ou não se opor ao poder blasfemo dos homens. Irmã Sandra. Ora bem, quando falamos aqui da paciência, não é? E da resiliência ou da resistência, ou quando falamos da coragem que os santos têm que ter, há aqui esta questão que me salta muito à mente, que é, nós, aqueles que são fiéis a Cristo, pretendemos atingir um patamar que se chama transformar o nosso caráter até à estatura do próprio Cristo. Este é o objetivo de qualquer cristão. E é realmente a diferença em se ter ou estar na fé ou viver de fé. A lição apresenta-nos um exemplo muito claro disto, quando fala sobre a altura em que Jesus estava na cruz. E tenta-nos explicar que, efetivamente, quando Jesus estava na cruz, ele sentiu a separação total, o fosso enorme que o pecado tinha estabelecido entre Deus e o seu povo. E ele ali, apesar de estar sozinho, e apesar de ter dito porque me desamparaste, porque ele sentia efetivamente que estava sozinho, ele tinha consciência que se tinha preparado para aquele momento. Ora, o que a lição nos apela é exatamente isto. É que nestes tempos em que nós ainda temos a liberdade de estarmos aqui a cruzar as nossas palavras, em que temos a liberdade de abrir a Sagrada Escritura e estudar, neste tempo é que nós temos que construir o nosso alicerce. Construí-lo de forma a que realmente a nossa fé possa ser forte o suficiente para que nos momentos da tal batalha cósmica que aí vem e que já vivemos e que muitas pessoas até acham que não, nestes momentos difíceis que o povo do Senhor terá que passar, se o nosso alicerce estiver igual ou semelhante àquele que Jesus tinha com seu Pai, facilmente nós conseguiremos ultrapassar as dificuldades. A lição diz-nos claramente, o tempo para a preparação é agora. E este é o apelo que me ressalta mais à mente quando estudo esta lição. Nós realmente estamos neste tempo que não podemos perder. Neste momento é fundamental para as nossas vidas nós termos e alimentarmos a fé de forma a que ela se torne profunda e assim possamos ter a tal fé de Jesus. Exatamente. É importante realçar aqui fé em Jesus, fé de Jesus, tanto em Jesus, porque ele e só ele deve ser o nosso modelo. Ele nasceu como homem, viveu como homem entre nós, sofreu por nós, sofreu tudo o que nós merecíamos sofrer e deu-nos exemplo de suportar todas as adversidades em meio à intensa perseguição que ele sofreu e que nós já começamos a experimentar. Por isso é que em Apocalipse 14, verso 12, na nova versão internacional, diz: esta é a perseverança dos santos. Qual é? Qual é essa perseverança? Que obedecem, os santos obedecem aos mandamentos de Deus. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Mas também surgem perguntas, mas por que um grupo de pessoas vai ter que ser, tem que perseverar? Porque será odiado? Por que será perseguido? Porque há um grupo de pessoas, ao longo das eras, houveram sempre, em função da verdade presente,
perseverantes, portanto, fiéis. Nós vivemos num tempo, isso já não é de agora, em que os 10 mandamentos, ipsis verbis, foram quebrados ou foram adulterados. Portanto, no decálogo dos 10 mandamentos, aqueles que Deus entregou a Moisés nas tábuas preparadas por ele, por Moisés, mas orientado por Deus, o segundo mandamento já não está tal qual Deus escreveu. O quarto também não está. O 10º está dividido em 2. Então, é por existir um grupo de pessoas que observam o Êxodo 2 até 17, que não abrem mão do assim está escrito, assim diz o Senhor. Esperamos que nesse grupo, a irmã Sandra, eu, os amigos que nos assistem, estejamos firmes 24 horas do dia, perseverar porque haverá um ódio, portanto, tem havido, mas vai intensificar mais agora no fim, sobre aqueles que, por um condão, portanto, por escritos até parecidos bons, com bom cara, né? Não poderem observar essas regras. Né? Vou aqui já introduzir assim, por exemplo, observar as regras do clima. Imaginemos, para o clima, para a nossa natureza estar restaurada e nos oferecer uma qualidade de vida que nós não temos hoje, temos que trabalhar até o sábado, mas no domingo não. Bom, haverá um grupo de pessoas que não vai aceitar isso. E esses serão opositores da, entre aspas, verdade, e que por isso serão perseguidos. Sandra. Uhum. Ora bem, a lição é clara, a dizer-nos que o problema começou com Lúcifer por causa da adoração, não é? E continua a ser o problema base de Satanás, não é? E quando nós falamos do sábado e quando falamos dos mandamentos, em particular a lição ressalta o sábado, falamos de adorar o Deus Criador. E isto para Satanás é terrível, porque ele não quer. Ele fez de tudo para que a humanidade se esquecesse deste Deus Criador. Nós conhecemos muitas teorias que falam sobre a forma como a Terra apareceu, como é que o ser humano foi feito, como é que ele apareceu, enfim. São todas teorias que Satanás construiu para que realmente o ser humano perdesse o rumo em relação àquilo que é a criação. E o sábado é o memorial da criação. E quando nós realmente mantemos a nossa fidelidade ao sábado, nós estamos a manter a nossa fidelidade ao Criador. E isto vai contra tudo aquilo que Satanás quer. E mais ainda, ele percebe, não é, que este povo vai fazer frente, digamos assim, que este povo vai conseguir vencer, porque ele já perdeu na cruz. Exatamente. E ele não se esquece que perdeu na cruz, porque não se esquece, não é? Portanto, nós temos esta má notícia, se assim podemos dizer, de que vamos realmente passar por perseguições e por problemas, mas também temos a boa notícia de que já somos vencedores. E a única coisa que nos é pedida é que mantenhamos a nossa fidelidade àquilo que é os mandamentos do Senhor e a fé de Jesus. Ora bem, a marca da besta vai começar por ser uma intolerância religiosa, como o irmão Mananeco estava a dizer, mas depois vai também para um aspecto económico, não é? Vamos ter dificuldade em comprar, em vender, vamos ter provavelmente dificuldade em adquirir alimentos, sei lá, muita coisa, mas o amor a Deus vai nos fazer perceber, tal como fez perceber a todos aqueles que no passado tiveram perseguições idênticas, e nós conhecemos a história. A história fala-nos de muitos períodos de perseguição aos cristãos e fala-nos do cuidado que Deus teve sobre estas pessoas, a forma como Deus orientou as suas vidas. E se nós realmente tivermos acreditarmos e confiarmos de que Deus nos tempos de perturbação nos vai proteger, mesmo que tenhamos que morrer ou que tenhamos que descansar, o que importa aqui é a salvação eterna, a vida eterna, não é? Não é bem esta vida terrena. Mas isto é difícil, não é? E só conseguem aqueles que seguem o Cordeiro.
Exatamente, é realmente muito difícil, até porque Cristo, nas vestes puramente humanas, sentiu-se desamparado, mas já disse, sentiu-se desamparado, mas não perdeu o foco, confiou em Deus, orou, quando esperava conforto dos discípulos, até aqueles mais chegados, Tiago, Pedro, João, Tiago, Pedro, André, Pedro, Tiago, Pedro e João, desculpa, esses dormiram, então, mas mesmo assim ele perseverou. Essa aqui é um tônico para cada um de nós, de que neste momento em que não poderemos, do ponto de vista econômico, comprar, vender, aqui comprar não é só ter alguma mercadoria, mas até vender o nosso serviço, né? Celebrar um contrato para trabalhar para alguém, ou, enfim, privado ou estatal. Quando nos privarem isso, quando se calhar até nos privarem de lugares de lazer, quando a vida se tornar impossível daquilo que é normal hoje, não desistir, porque aqui vai nos exigir de nós termos a fé de Jesus, de na adversidade, acreditar mesmo só em Deus, porque Elias, quando parecia que para o mundo dele tinha terminado, foi alimentado por corvos, de manhã, à tarde, à noite, hoje passou a ser só à noite, à tardinha, e perseverou, e Deus o fez passar por todos esses vendavais, e Elias hoje vive no céu. Portanto, aqui muitos exemplos, né? E o mais forte é de Jesus Cristo, que sofreu na pele aquilo que nenhum ser humano mais tem condições ou terá condições de sofrer. Nós, e como disse bem a irmã Sandra, temos a felicidade de entrarmos para um jogo onde sabemos que a vitória já nos é garantida. Por isso, Deus espera que não recebamos mesmo a marca da besta, não é? Não recebamos mesmo a marca da besta, que Ele conta conosco, não porque Ele, para fazer o que quer fazer, depende de nós, é porque Ele nos ama. E por ter vertido o seu sangue por cada um de nós, quer, e como disse Jesus, Pai, não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, que nos guardemos do mal, é isso que Deus espera, que nos guardemos do mal, tendo sempre Jesus como o nosso modelo. Por isso, ele disse, né, Jesus em João 16:2, vocês vão ser expulsos das igrejas, vocês vão deixar de falar de mim, ou vão vos obrigar que deixem de falar de mim ao sábado ou em qualquer outro dia, vão vos julgar erradamente, vão vos perseguir por situações não condizentes com aquilo que vocês tiverem que fazer por causa do meu nome. Mas por quê? Porque em Apocalipse 13:2, o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, vai passar esse seu perfume de que só se viverá bem tendo a marca da besta. E através dela também tem que se alcançar a adoração ao ser humano, Apocalipse 13. E depois, ainda vem um falso profeta, a besta que saiu da terra, que vai, com o seu poder militar, impor, tanto fazer impor essa regra, e todo mundo vai tremer, porque é uma potência mundial, e além disso, tanto vai fazer uma imagem, vai fazer com que a imagem da besta que saiu do povos, tanto seja restaurada completamente, e as pessoas vão dizer, bom, se o que estamos a ver é só bem, a maioria vai dizer, se estamos a ver é só bem, por que é um grupo que não quer seguir? Bom, se não querem seguir, então tem que sofrer as penalizações. Exatamente. E este poder que o irmão falava, não é? Este poder que nós sabemos que é Roma pagã, este poder que realmente serviu de instrumento para que os povos de Deus, os cristãos, fossem perseguidos em várias épocas já da nossa história, é-nos dito claramente que este poder está em contraste com aqueles que são fiéis ao Senhor, porque diz-nos que toda a terra terá a marca da besta, exceto um povo. Ou seja, nós vamos ser um punhado de pessoas no meio de toda a terra. Quando nós tivemos agora esta pandemia, e enquanto vivemos nos tempos da pandemia,
nós sentimos-nos verdadeiramente o que seria um bocadinho das dificuldades de conseguir adquirir, de conseguir viver, de conseguir trabalhar, não é? Porque estivemos todos fechados, estivemos todos enclausurados, estivemos todos sujeitos a muitas regras, mas isso em nada se vai parecer ou não vai ser minimamente. Isso é uma gotinha no oceano que vai ser a perseguição que nós vamos ter. Nós vemos aqui que esta besta que sai do mar e que é quem lhe é dado todo o poder, vemos também que ela seguiu por um caminho que nos leva a dizer que Jesus que deve ser o nosso único mediador, que é aquele que morreu na cruz, é aquele que estabeleceu a ponte entre Deus e o homem. Afinal de contas, pode ser substituído, ou pelo menos pode ser representado aqui nesta terra, e eles podem assumir essa responsabilidade. E é exatamente sobre isto que a lição de quinta-feira fala. Portanto, Sim. esta besta, não é? Nós sabemos que Jesus foi acusado de blasfemar, não é? E a lição fala sobre isto. Jesus foi acusado de blasfemar porque ele dizia: perdoados que são os teus pecados. Mas, no entanto, este poder, e este poder religioso, não é? Que intitula-se como aqueles que substituem Jesus na Terra. Porque a lição fala-nos do Papa Leão XIII, que dizia: nós, os Papas, ocupamos nesta Terra o lugar de Deus Altíssimo. Ora, não há pior blasfémia do que esta, não é? Exatamente. Não há nenhum homem que possa efetivamente tomar o lugar de Jesus como nosso mediador. E este é só um bocadinho do engano que Satanás traz. As pessoas deixam-se levar por esta crença e também não há mal nenhum, mas há todo o mal. Porque isto está a ser feito e está a ser impulsionado por Satanás para que realmente os nossos olhos se desviem de Cristo e consigamos estar felizes uns com os outros, não é? Exato. O problema vai ser que toda a gente, mas porquê é que estes vão de ser chatos? Porquê é que estes vão de ser diferentes? Porquê é que eles não vão com os outros, não é? E esse vai ser realmente o grande problema do povo de Deus nestes tempos do fim. Pois, exatamente, nós estamos a terminar, mas dizer que como Satanás não pode aparecer como ele é, então, no passado, usou os impérios mais poderosos. Portanto, usou Babilônia, depois usou Medo-Pérsia, depois usou a Grécia e, no fim, usou a Roma Imperial, que depois ficou aí uma mistura, Roma Imperial, Roma Papal, para fazer passar as suas regras. E, entre aspas, teve êxitos porque Deus permitiu. Deus permitiu para que os seus santos fossem imaculados, ou seja, fossem selados, e há milhões de santos a descansar à espera da segunda vinda de Cristo, e nessa parte final ele também vai se socorrer de poderes terrenos, e assim que encontramos uma tríplice, tanto o dragão, que é Satanás, a besta que saiu do mar, Roma papal, e a besta que saiu da terra, a potência atual, econômica e militar, os Estados Unidos da América, que vão reconhecer a imagem da besta que saiu do mar. E nessa altura, a nossa salvaguarda, espero que isso não seja só falácia, não seja só para aparecermos, será mesmo de seguir o Cordeiro, portanto, seguir as pisadas do Cordeiro. Vocês não podem comprar, tá bem? Não posso comprar, então eu prefiro não comprar. Mas se não fizer isso, vais ter que morrer. Sim, eu prefiro morrer. Se for nesses termos, mas do coração para fora, e a querer mesmo, quer dizer, a querer ir passar ou pelo fogo, ou morrer, ou ficar preso, naquilo que Deus permitir, o importante vai ser seguir o Cordeiro. Se vacilarmos, e é importante dizer isso, se hoje que temos a liberdade religiosa, e ainda nos reunimos nos templos, ficamos até em áreas livres, nos acampamentos, a falar de Deus, de um canto para o outro, pelo menos na Europa e um pouco mais em outros continentes, não tanto em todo o mundo, na janela das 40,
enfim, não é bem assim, mas dizemos que uma boa parte do nosso planeta, a humanidade, fala de Cristo, uma boa parte, isso nos vai ser retirado. Ou seja, as pessoas não vão poder adorar Deus da maneira que Ele espera que seja adorado com essa liberdade. E vai ficar o ecumenismo, aquela adoração de Cristo, mas com as regras ditadas por Roma. E se esse grupo não seguir essa regra ditada por Roma até de adorar a Deus como eles estão a passar e vão passar, então esse grupo será um conjunto de pessoas não gratas. Mas eu gostaria de ler aqui uma citação da irmã Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 446, que diz assim: não é o medo do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a seguir. Fala daqueles, né, João e outros, mas fala de nós, que somos os atuais seguidores. Eles contemplam o amor incomparável do Salvador, revelado na peregrinação que ele teve e que é o nosso legado. Então, o legado dele para nós é o que nós devemos testemunhar na terra, desde a manjedoura de Belém até a cruz do Calvário. A visão do Salvador atrai, toca e subjuga a alma daqueles que o seguem e o sirvam. O amor desperta no coração de quem contempla Jesus. E eles, nós, esperamos que sejamos nós, ouvem a sua voz e o seguem. É verdade, permita Deus que façamos parte desse grupo. Para terminarmos, estamos mesmo a esgotar o nosso tempo. A lição apela-nos realmente para que tenhamos consciência de que o tempo de preparação é agora. O irmão Maranec dizia muito bem, se nós, nos pequeninos percalços do dia a dia, se não formos fiéis, quem não é fiel no pouco também não pode ser fiel no muito. E Deus dá-nos claramente esta imagem e este trimestre nós temos estado a estudar de forma a que tenhamos noção de que realmente nós temos que ter os nossos pés bem firmes em Cristo, os nossos olhos fixos no seu amor e na sua salvação. E se realmente nós mantivermos a nossa religião, e como diz aqui a lição de sexta-feira, também numa citação dela no ato do grande conflito, a batalha entre a lei dos homens e os preceitos de Jeová, ou entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e das tradições, esta é a batalha que nós vivemos hoje. Podemos não chegar aos tempos do fim, podemos não passar por estas perseguições, podemos ter que morrer, ter que descansar, dormir em Jesus antes, mas temos que estar preparados. E a nossa preparação tem que ser feita diariamente. E se nós realmente acreditamos que Jesus é o único mediador, nós temos que ir ao seu encontro. E é por isso que é tão importante quando nós estamos aqui a partilhar nas palavras cruzadas estas mensagens. O objetivo é realmente que o nosso coração se alegre na presença de Deus. E que tenhamos sempre na nossa vida esta confiança, esta esperança de que, apesar de tudo aquilo, e há um hino que eu gosto muito que diz assim, pode cair o mundo, não é? E que eu estou em paz, e realmente aqueles que estão ao lado de Jesus é assim, pode cair o mundo, mas isto só se vive se a nossa fé for verdadeiramente uma fé sincera e profunda. Irmão Banané, foi um prazer enorme estar consigo. Prazer todo meu. Esperamos que os amados e as amadas que nos acompanham façam desse pequeno sumo que nós experimentamos aqui e saboreamos, seja bem degustado e satisfaça as vontades espirituais que nós temos. Há muita carência, mas esperamos que elas nos incentivem mesmo para a preparação dessa crise final. E de outra forma não seria. Eu espero voltar a cruzar com a Sandra, se calhar numa próxima oportunidade.